O Conselho de Ministros aprovou ontem, dia 16 de fevereiro, um conjunto de medidas para tentar resolver o problema da habitação no país. Em uma coletiva de imprensa onde estavam presentes o primeiro-ministro Antônio Costa, o ministro das Finanças Fernando Medina e a ministra da Habitação Marina Gonçalves, foram divulgadas quais seriam essas ações que constituem o programa Mais Habitação. Antônio Costa afirmou que as medidas serão colocadas em discussão pública durante cerca de um mês, para que algumas voltem ao Conselho de Ministros para aprovação final no dia 16 de março e outras deem entrada na Assembleia da República para votação. Bom, vamos conhecer então os eixos de problemas e de situações que vieram aí pelo Conselho? Bom, o primeiro deles é aumentar a oferta de imóveis para habitação, né? A gente fala bastante aqui no canal sobre a dificuldade de conseguir moradia no país, que transforma as ofertas em verdadeiros leilões, onde os proprietários exigem aí diversos documentos e rendas antecipadas aos interessados. Bom, para isso o governo vem com duas propostas. O Estado disponibilizar terrenos e edifícios para cooperativas e setor privado fazerem habitações a custos acessíveis e ainda a disponibilidade em converter imóveis licenciados para o comércio podendo ser usados na habitação. Essa mudança ocorreria sem alteração de plano de ordenamento ou licença de utilização. Bom, ainda para aumentar o mercado de aluguel de imóveis, o governo quer reforçar a confiança dos senhorios em disponibilizar as casas para arrendamento. Em uma entrevista ontem à noite para a TVI, o primeiro-ministro afirmou que há mais de 700 mil imóveis vazios em Portugal. Segundo o INE, são pouco mais de 723 mil casas sem ocupação no país, sendo mais de 150 mil só na zona de Lisboa. O site Observador apresenta um relatório onde afirma que quase metade dessas casas vazias está no mercado, disponível para venda ou arrendamento, mas a outra metade está vaga por motivos diversos. Segundo levantamentos, isso acontece porque o proprietário não se sente seguro em alugar, já que sempre há o risco de inadimplências, além de que muitos optam por transformar o imóvel em aluguel de temporada. Há ainda os conflitos de herança familiar. Com isso, o Estado propõe ele mesmo arrendar as casas disponíveis no país, desde que possa subarrendar para quem precisa de um imóvel. O primeiro-ministro afirmou que a habitação é uma preocupação central e transversal da sociedade portuguesa, porque diz respeito a todas as famílias, não apenas as mais carentes, mas também aos jovens e às famílias da classe média. A TVI ele explicou que esse subarrendamento do governo para os inquilinos pode ser feito através de um sorteio dos interessados. Qualquer pessoa que precisar alugar um imóvel poderá fazer um cadastro e o governo vai chamando ali para terem acesso à lista de imóveis e escolherem o imóvel que preferem alugar. Bom, segundo Antônio Costa, o governo pagará para o proprietário o valor de mercado, mas subarrendará para o inquilino com um valor mais acessível. Se as medidas forem aprovadas do jeito que estão hoje, ocorrerão outros incentivos fiscais para o cadastro de imóveis no arrendamento acessível. O arrendamento acessível é um programa que já existe e que nele os senhorios cadastram seus imóveis na plataforma www.portaldahabitação.pt e os inquilinos se candidatam para ter acesso a um aluguel com preço compatível com os rendimentos das famílias naquela cidade. A realidade é que hoje não há imóveis disponíveis no programa. O governo quer, então, incentivar para que os proprietários utilizem a plataforma e ganhem benefícios como a isenção de IRS sobre os rendimentos prediais e taxas mais baixas para determinadas aplicações. Bom, também estão previstas melhorias nos incentivos fiscais para todos os arrendamentos, baixando a taxa de imposto de 28% para 25% e reforçando os incentivos em relação à estabilidade nos contratos de arrendamento. Se o contrato, por exemplo, for entre 5 e 10 anos, a taxa de 23% passará para 15%. Se for um contrato entre 10 e 20 anos, a taxa atual de 14% baixa para 10%. E se for um contrato com mais de 20 anos, baixará então de 10% para 5%. Bom, outra medida é introduzir uma alteração nos contratos que já existem para que, em caso de despejo por conta de falta de pagamento, o governo verifique primeiro se há uma razão social por trás da inadimplência. Se for, por exemplo, uma pessoa que não conseguiu pagar os últimos meses porque ficou desempregada, o Estado então passaria a cumprir com o pagamento do inquilino, quitando a cobrança da dívida com o senhorio. Nesse caso, o inquilino passaria a dever para o governo português. E em situações em que o Estado verifique má-fé do não cumprimento no contrato, ele seria então o responsável por despejar o locatário.
Para aumentar a oferta pública de habitações para arrendamento com valor acessível, o governo pedirá ainda a isenção de impostos de mais-valias a quem venda o imóvel ao Estado. A mais-valia é o resultado da diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição do imóvel. É o quanto ele valorizou no tempo em que você foi o dono. Então, para incentivar pessoas que possuem casas paradas a vendê-las, o governo prevê a retirada do imposto em caso de venda. Também foi pensada uma linha de crédito de 150 milhões de euros para financiar obras em casas devolutas. E essa é uma grande polêmica dentre todas as ações. São consideradas casas devolutas as casas para habitação localizadas em centros urbanos e que estejam desocupadas há mais de um ano. Hoje, a lei já permite que os municípios tomem posse administrativa dessas casas e que recuperem moradias que estão em mau funcionamento para deixarem disponíveis para habitação. Mas raramente isso acontece por conta da dificuldade financeira dos municípios. A linha de crédito, então, será justamente para que os municípios consigam recuperar o ambiente que muitas vezes fica abandonado, precisando de obras e consertos, e colocá-lo, então, disponível para um arrendamento acessível. As casas que são ocupadas por curtos períodos, como uma segunda moradia para férias em praias, campo, termas ou qualquer outro lugar de descanso, seja para arrendamento temporário, seja para uso do proprietário, não são consideradas devolutas, ok? Luiz Menezes Leitão, advogado e presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, acredita que a medida seja inconstitucional. O primeiro-ministro garante que não é. O que eu posso dizer é que há muitos prédios inteiros em que são percebidos abandonos. Janelas que ficam quebradas, todos os apartamentos no escuro de noite, são lugares que visivelmente estão abandonados e numa situação em que vemos o país precisando de imóveis disponíveis. Para esses casos, a solução do governo foi pensada então em resgatar esses imóveis, mesmo a contragosto do proprietário, realizar as obras para reabilitá-los, se for o caso, e pagar o aluguel no valor do mercado, segundo o primeiro-ministro, subarrendando para inquilinos interessados pelo valor correspondente ao indexado para aquela tipologia e região, ou seja, um valor mais acessível. Os valores das obras seriam descontados desses aluguéis. Em entrevista na TVI, o primeiro-ministro afirmou que, abre aspas, há muitas pessoas que precisam de casa e não é legítimo ter casas vazias, mas o Estado não rouba a casa, ele vai arrendá-la ao valor de mercado, fecha aspas. Também é um forte incentivo para que sejam colocadas no mercado de habitação os imóveis que estão dedicados ao alojamento local. Esses alojamentos são hospedagens temporárias, como o Airbnb, apartamento alugado pelo Booking, pela OLX, de forma temporária destinado aos turistas. Os imóveis que se mantiverem como alojamento temporário, eles passarão a pagar uma contribuição especial. O valor não foi definido. Já as emissões de novas licenças de alojamento local serão praticamente proibidas até 2030, com exceção dos alojamentos rurais em cidades do interior do país. O governo quer dar benefícios fiscais a quem colocar um imóvel de alojamento local no mercado de habitação permanente, permitindo que os proprietários transfiram a licença para regime de alojamento habitacional com a isenção de taxa nos rendimentos prediais do imposto de renda até 2030. Outro ponto que visa combater a especulação imobiliária é o fim da concessão de novos vistos Gold, o visto do investidor em Portugal, chamado visto dos milionários. O governo prevê, então, a extinção de novos vistos Gold e os vistos existentes só poderão ser renovados em casos onde a habitação seja própria e permanente ou se o imóvel for colocado duradouramente no mercado de arrendamento. Outra medida para regular o preço das rendas no mercado é que o Estado quer limitar o aumento dos aluguéis nos novos contratos, devendo o valor resultar da soma da renda praticada com as atualizações anuais e do valor da subida da inflação fixada pelo Banco Central Europeu. Ainda há uma medida para apoiar as famílias no contrato de arrendamento e também no crédito à habitação, para ajudar a reduzir o endividamento das famílias. Caso o programa seja aprovado no Parlamento, será permitida então uma isenção no imposto de renda de mais-valias da venda de uma casa para a amortização do crédito à habitação. E ainda determina-se que todas as instituições financeiras que praticam crédito imobiliário têm de oferecer o crédito à taxa fixa.
Bom, já para os valores dos contratos de arrendamento em vigor, o governo quer atribuir um subsídio de até €200 mensais para esses aluguéis. Para ter acesso a esse valor, será preciso que os agregados familiares tenham rendimentos até o sexto escalão do IRS, que o aluguel seja superior a 35% do rendimento total da família e que o valor do aluguel esteja nos limites fixados pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana para a cidade. Muitas dessas medidas deram o que falar e eu quero muito saber a sua opinião. A gente tem falado sobre os problemas da habitação aqui no país. Ao meu ver, para os estrangeiros que chegam em Portugal, esse é sim o maior problema encontrado. Recentemente eu trouxe que a cada 10 portugueses, 7 possuem sua casa própria e os que sofrem com toda a dificuldade para encontrar moradia são principalmente os jovens e os imigrantes. E agora vemos um programa destinado a tentar solucionar esses problemas. Se as medidas são certas ou não, se serão aprovadas ou não, ainda teremos um caminho aí a percorrer. Mas eu quero muito então saber de você. Você acha que o governo deve mesmo intervir nessa situação? Ou deveria deixar como está, deixar que o mercado permanecesse com controle disso, determinando o valor e a disponibilidade dos imóveis? Fala aqui para mim nos comentários, viu? Bom, por aqui você sabe, tem muito conteúdo para a sua mudança para Portugal de forma totalmente responsável. Para você que já chegou aqui em Portugal, tem sempre atualização para você. E para você que está nessa fase de planejamento, fica de olho então aqui no Posso Te Mostrar. Eu sempre trago profissionais especialistas em determinadas áreas que vão facilitar muito a sua vida. Além disso, temos muitas parcerias para a sua mudança. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem diversos links que vão te auxiliar bastante, viu? Alojamento do seu quarto aqui em Portugal, sem burocracias, sem desembolsar um monte de dinheiro antecipado, tem aqui com cupom de desconto para você. Tem também o seu seguro viagem para você chegar coberto, inclusive ele passou a ser obrigatório para o visto para procura de trabalho, então dá uma olhadinha no vídeo que eu trouxe aqui sobre o assunto, te mostro exatamente qual o seguro que é aceito para esses casos do pedido de visto, tá bom? Tem a sua conta Wise e a conta Nômade para você trocar o seu real pelo euro, pelo dólar. As duas plataformas são muito utilizadas por aqui, eu uso bastante no meu dia a dia e sempre garanto a melhor cotação. Então, já sabe, fica de olho no Posso Te Mostrar, tô sempre atenta aqui às informações para trazer correndo para você. Sou Ana Carolina Braga e esse é o Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!